seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Conversa de Elevador, esse seu espaço em que a gente conversa, discute e compartilha os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E esse, gente, é o 22º episódio aqui do canal, e a gente vai falar sobre os diversos papéis que o consultor técnico comercial pode ter dentro de uma empresa conservadora. A gente vai falar da parte comercial, que podem ser cargos, né? Então, pessoas diferentes atuando em cargos diferentes. Isso é legal, porque se você trabalha na área comercial e pretende vir para a área da conservação de elevadores, que é uma área que a gente já comentou com bastante oportunidades, você vai saber como você pode se encaixar. Ou então, se você é um empresário, se você é um empreendedor, se você tem uma empresa de conservação de elevadores, você pode ter aqui algumas ideias de como contar, né, com a área comercial para deixar o seu negócio ainda mais lucrativo, trazer mais clientes, né? Então, esse episódio serve para os dois lados aí do negócio. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer o nosso apoiador oficial, que é a Infoleve, que investe muito no desenvolvimento técnico do nosso segmento e agora também apoia o desenvolvimento comercial. Você está assistindo esse episódio quando ele está sendo lançado, que é na última semana de julho, você ainda tem tempo para se cadastrar na palestra sobre resgate de passageiros presos. A gente vai falar sobre como tratar o resgate de passageiro preso, pensando no cliente, pensando no usuário que ficou preso no elevador. A gente sabe que tem toda a capacitação técnica para fazer esse procedimento, mas muitas vezes a gente esquece que para fazer o resgate a gente tem que ter muita inteligência emocional, a gente tem que ter muita gestão das emoções, e olha, eu vou te falar, dá para até reverter essa situação que não é tão legal em algo bem positivo e ainda fidelizar o cliente. Quer saber como? Não esquece, cadastra lá no link que a gente deixa nos nossos stories, tanto no meu perfil quanto no perfil da Infoleve, ou me manda um direct, uma mensagem, um WhatsApp, que sempre também tem aqui no canal, eu divulgo para vocês o meu WhatsApp. E se você perdeu, se você está vendo esse episódio depois, na playlist, sempre todas as palestras que eu dou em parceria com a Infoleve, a gente deixa gravado. Bom, então vamos parar agora de balela e vamos falar sobre as diversas funções que uma pessoa do comercial pode ter numa empresa conservadora de elevador. Hoje nós não vamos falar da parte de gestão das equipes comerciais, a gente vai falar dos consultores técnicos comerciais, dos vendedores, das pessoas que atuam na área comercial. Então, vamos lá? Vamos começar? Eu separei para vocês alguns perfis, e aí, como eu comentei na abertura desse episódio, essas funções, elas podem ser feitas pela mesma pessoa, né, dependendo do tamanho aí da conservadora, mas em alguns casos vale muito a pena a gente investir em funcionários, em colaboradores diferentes, porque vocês vão ver que os perfis, eles são um pouco diferentes, tá? O primeiro deles que eu separei é aquele profissional da área comercial que vai lidar com a prospecção. O que é isso, né? O que é fazer uma prospecção? É você conseguir encontrar clientes que ainda não estiveram na tua carteira, que ainda não conhecem o seu serviço, que eles estão com os concorrentes e que a gente quer convencer esse cliente a testar, a experimentar o nosso serviço e os nossos diferenciais, tá? Esse profissional, ele tem que ter, eu até fiz uma colinha aqui, gente, ele tem que ser bastante persistente, tá? Ele não pode ter medo, né, de bater no cliente, né? Ele não pode ter vergonha de acionar o zelador, o porteiro, o síndico, tá? Ele tem que ter muita estratégia. Então, é um profissional que deve gostar de montar um cronograma de atuação, de saber quem ele já chamou uma vez, quem ele já contactou uma vez e por que não aceitou uma visita, uma conversa. Se ele conseguiu fazer esse primeiro contato, ele tem que ter uma estratégia, um plano montado de quando que ele vai fazer os feedbacks, os follow-ups, né? Então, ele precisa ser um profissional bastante estratégico, tá?
Ele precisa estar muito ligado nos sinais de insatisfação que os síndicos apresentam e que relatam para síndicos que já estão na carteira daquela empresa. Então, ele precisa ter um bom relacionamento com os síndicos que estão na carteira da conservadora, porque muitas vezes é através da indicação, né, que a gente vai conseguir marcar aquela visita e conseguir fazer o laudo fotográfico, que a maioria das empresas usa, tá? O que acontece? A diferença que a gente tem visto aí no mercado, tá? E que eu acho isso uma estratégia bem legal. Eu tenho visto que as empresas que estão captando mais novos clientes, mais novos condomínios, elas estão investindo em profissionais específicos para essa função. Tá? E aí tem dois perfis que são interessantes que eu tenho visto no mercado. Um é um perfil mais técnico, então contrata um ex-técnico de uma outra empresa, principalmente das três multinacionais que estão aí no mercado, tá? Que ele já conhece uma carteira, ele já conhece aquele tipo de equipamento, tá? E ele vai se apresentar nesses clientes para também fazer o laudo fotográfico. Então, ele se apresenta como representante da conservadora que hoje ele está trabalhando, né? E ele fala dos diferenciais e se coloca à disposição para fazer também o laudo fotográfico, né? O relatório, né? Não é laudo, tá, gente? É relatório. O relatório com essa vistoria visual de como que está o equipamento. Por que que isso funciona bastante? Porque isso dá uma segurança para o cliente de trocar, né? Aquela multinacional que a gente já falou bastante sobre isso, que muitas vezes ele se sente refém dessa empresa, por uma outra empresa que tem também colaboradores que conhecem aquela tecnologia, tá? Nesse caso, eu já vi tanto esses ex-técnicos que falam muito bem, né, com o cliente, sendo contratado como CLT, com carteira assinada e todos os benefícios, tá? Mas vi também a contratação de PJs, né? Por quê? Porque é por entrega. Então, tem ali uma meta de atingimento, né? E aí vai contratando por empreitada, né? Então, depois que fizer o contato com uma carteira ali de 50 clientes, 100 clientes e trazer X% para a empresa, então é feito um cálculo de pagamento, tá? Também vi uma outra estratégia que aí não é o técnico, tá? É alguém da área comercial mesmo, tá? De outros serviços que atuam dentro dos condomínios, e aí essa pessoa já tem a ginga, né? Já tem o conhecimento de atuar dentro do condomínio. E aí também essas pessoas podem ser contratadas ou como CLT ou como PJ, né? E aí, da mesma forma que eu falei do anterior. Nesse caso, só precisa ter um cuidado especial, que é desenvolver, né, esse profissional para conhecer basicamente o funcionamento de um elevador. Tá? O que eu tenho visto é as conservadoras não levarem em consideração, né, essa necessidade, tá? E esse profissional, mesmo ele tendo sido muito bom em outros segmentos, ele não dá conta do nosso negócio, porque o cliente precisa sentir segurança de que aquela pessoa que está falando com ele sabe como funciona o elevador, que tecnologia está ali instalada, como que aquele elevador está, né? O que ele vai precisar dali para frente. Então, o consultor ele precisa saber falar dessas coisas também. Não adianta ele ter lábia, né? No nosso segmento, na verdade, o que a gente precisa é de menos lábia, né? E mais confiança e mais consistência no trabalho. Então, esse é o primeiro perfil que eu tinha falado. Vamos para o segundo perfil? O segundo perfil é aquele profissional também da área comercial que ele vai fazer a gestão da carteira. Então, aquele cliente que já está na carteira, que já assinou o contrato, que já está recebendo o serviço de manutenção preventiva, corretiva, tem um vendedor, um comercial, que vai fazer o contato, vai fazer a relação entre o cliente e a parte técnica.
tá? Esse profissional, ele é fundamental porque nem sempre o técnico ou o gestor do técnico, né, o coordenador ou até o empresário dono da empresa vai ter tempo suficiente para entrar em contato com o cliente a cada necessidade, principalmente se o contrato é aquele que não prevê peças, né? E mesmo quando prevê peças, a gente sabe que tem alguns serviços que não estão contemplados no contrato. Então, é esse profissional que vai traduzir a necessidade que o recado, que o técnico passou no recado, né, para uma linguagem mais fácil de assimilar, mais fácil de entender e fazer a venda para esse cliente. Esse profissional, ele também vai ser responsável por fazer as visitas de relacionamento, para poder avaliar como que está a relação entre o condomínio e a empresa conservadora. E aí, gente, tem um ponto que é muito importante, que muitos consultores não conseguem, não fazem, né? Que é ficar preocupado com os sinais de alerta que o cliente passa para a gente durante uma visita. É muito mais os sinais de alerta que a gente vai percebendo que dá qualidade para a visita do que só o que o cliente fala, né? Então, a gente perceber se o cliente está satisfeito com o elevador, se ele está insatisfeito, se é um problema da manutenção ou se o equipamento está muito antigo, precisaria entrar numa modernização, que o cliente diz que não tem dinheiro, mas ele está reformando a fachada do prédio, né? Que ele diz que não tem dinheiro, que tem muita inadimplência, mas a gente começa a ver carros muito sofisticados entrando no condomínio. São essas informações que são importantes para esse consultor poder avaliar o potencial desse cliente para uma futura mod. Claro que a modernização tem muito a ver com o equipamento, né, com a idade do equipamento, mas tem tudo a ver também em convencer o condomínio a querer fazer essa modernização. Por isso que, para esse perfil, é fundamental a gente ter pessoas que gostam de pessoas, né? Que gostam de relacionamentos mais a longo prazo, né? Que tenha uma boa relação com os outros departamentos da conservadora. Então, olha só que interessante, né? Aquele primeiro perfil que a gente falou, que vai atrás de prospecção, nem sempre ele vai precisar de uma relação tão fechada, né, com os outros departamentos da empresa. Claro que ele vai ser responsável, a hora que ele assina o contrato, que ele traz o cliente para a carteira para dar andamento, né, ao que foi detectado e tudo mais, mas normalmente quem vai tocar os problemas que o cliente relata e sanar esses problemas é esse consultor de carteira. Então, tem que ser uma pessoa que sabe fazer gestão de conflito, que tenha uma boa inteligência emocional, que goste de dar resultados de relacionamento, né? Ele não pode ser o vendedor sangue nos olhos. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu quero na minha empresa um vendedor sangue nos olhos. Mas o sangue nos olhos pode colocar o cliente a perder. Né? E cliente que a gente, por exemplo, é muito sangue nos olhos, a gente vende muitas peças, muitos reparos, sem fazer essa relação do cliente, a gente perde, né, o contrato e depois deixa de vender as peças e reparos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o perfil do vendedor que a gente vai colocar aqui nessa cadeira. Se você está querendo ser um consultor de carteira, né, de relacionamento, saiba que é uma atividade que você não vai ter uma sensação de que você está vendendo, porque a venda vai ser consequência da solução de um problema. Eu ouço muito consultor que atua em carteira dizer... Mas a última coisa que eu faço é vender. E é isso mesmo. Esse consultor, ele vende menos, ele soluciona mais situações, tá? Porque cada recado que chega do técnico é um conflito a ser resolvido, né? Um conflito a ser resolvido de entrar em contato com o cliente para poder negociar, né? Explicar para o cliente a necessidade daquela venda, né? Daquela aplicação. Muitas vezes é esse consultor que vai ter que negociar
com a equipe técnica, quando vai ser executado. Muitas vezes é esse consultor que vai, inclusive, ter que ir atrás do item para ser substituído, vai ver se está disponível no almoxarifado, qual que é o prazo de entrega. Então, nem sempre o consultor técnico nas empresas menores é o cara que só vai vender. Tá? Ele vai ter que gostar de fazer essa gestão aí de relacionamento e gostar também de relacionamentos mais longos, né? Eu fico muito preocupada com as conservadoras que substituem muitos consultores de carteira. O cliente que está na nossa carteira, e são relacionamentos a longo prazo, né? A gente vê aí clientes 10 anos, 8 anos com a mesma empresa, às vezes até 30 anos, né? Mas por quê? Porque ele mantém relacionamentos a longo prazo. Então, esse é o perfil do consultor que faz a gestão da carteira, do portfólio. Agora a gente vai falar de um outro perfil que ele não era considerado como um vendedor, né? Que é o antigo back-office ou assistente administrativo ou auxiliar administrativo, que muitas empresas hoje estão chamando de televendas. Inclusive, as multinacionais fizeram esse exercício, né, de transformar os seus antigos auxiliares administrativos em televendas. E foi interessante porque esse não foi um movimento natural das empresas, e sim uma necessidade de mercado. Então, porque o que acontece, né? A velocidade dos recados, do que precisa ser substituído no equipamento é muito rápido, né? Então, o técnico vai hoje fazer a preventiva, ele percebe que tem uma necessidade, ele manda um recado para a base, que é o back-office, ele recebe, né, esse recado com a necessidade. E o administrativo é que vai elaborar essa proposta, né, e encaminhar essa proposta ou diretamente para o cliente, e quando ele manda para o cliente, ele tem que saber negociar aquela proposta, ele já tem que ter uma política comercial pré-definida para ele saber se ele pode dar desconto, em quantas parcelas ele pode fazer, né? Ou então se ele vai mandar para aquele consultor da carteira, se for uma venda um pouco mais complicada, mais complexa, ou valores maiores, ou itens de segurança que nem sempre o cliente entende porque que ele tem que ficar com a responsabilidade de pagar um guarda-corpo, né, sobre a cabina, aquele tampão que fica embaixo da cabina, né, quando o passageiro vai ser resgatado para ele não ir para trás, ele não entende por que ele precisa comprar esses itens de segurança. Então, o back-office, né, o auxiliar administrativo, que hoje é conhecido como televendas, ele decide naquele momento se ele tem condições de fazer essa venda ou se ele passa para o consultor técnico comercial. Claro que a gente pode definir, né, qual é a autonomia de venda de cada um desses personagens, mas o que a gente vê no dia a dia nas empresas menores é que isso é muito orgânico, isso acontece muito naturalmente. O televendas ele já vai tocando a vida e deixa situações em que o cliente está mais insatisfeito, que precisa ser melhor resolvida a questão, para o consultor de território, tá? Qual é o cuidado que a gente tem que ter com televendas? Eu vejo que na maioria das empresas, o auxiliar administrativo, ele é um jovem aprendiz, né? Ou ele, então, é um profissional de início de carreira. E as empresas, inclusive as multinacionais, as grandes, elas não se preocupam em desenvolver esse profissional em duas frentes. A frente técnica, então, dá para perceber que muitas vezes o televendas não sabe para que é aquele item, ele precisa ficar ligando para o técnico para entender e poder fazer um bom convencimento do cliente, e isso perde-se tempo, tá? E também não é desenvolvido em técnicas comerciais, né? Ele é colocado ali porque as empresas entendem que esse é o primeiro passo de desenvolvimento para um dia ele virar um consultor técnico comercial. Mas isso pode ser um tiro no pé, né? Porque ele pode começar mal, né? Começar não muito bem, aprender vícios, né? E consolidar vícios, ou então não ficar na atividade, né? O ideal é que a gente treinasse, né, esses iniciantes de carreira, né? E não são treinamentos muito longos, a gente pode utilizar, inclusive, vídeos, materiais que estão disponíveis na internet, né?
e fazer treinamentos semanais de pouca duração, 30 minutos semanais, para que ele possa sentir mais segurança na atividade que ele tá tocando. Um televendas bem preparado, ele dá muito resultado para a empresa. Ele evita cancelamento, ele melhora o relacionamento do técnico com o cliente, ele prepara terreno para o consultor fazer vendas mais interessantes para a empresa. É muito legal. Então, se você não tem televendas na sua empresa, pense em criar, né? Ou então ter alguém ali direcionado para isso. E se você está começando uma carreira, se você está começando no mercado, pense nessa parte de auxiliar administrativo, televendas nas empresas conservadoras. Eu tenho certeza que você vai gostar da atividade e tem bastante futuro. Separei mais um perfil aqui que é interessante, que é o perfil bem específico do consultor que faz retorno. O que é isso? Esse perfil, ele é parecido com aquele que faz a prospecção, mas ele tem que ter alguma coisinha a mais, porque ele vai tentar trazer novamente para a empresa clientes que saíram no passado, saíram frustrados, saíram com algum problema, ou saíram porque mudou o síndico, né? Até a coisa estava funcionando bem, mas o síndico mudou e aí saiu da empresa. Por que eu falo que ele tem que ter um pouquinho a mais? Porque ele vai ter que saber lidar e transformar antigos problemas, antigas frustrações em mais uma oportunidade, né? É aquele profissional que ele tem que ter muita persistência na sua atuação. Ele tem que querer muito, né? Bater na porta, tem que ser aquele cara gosta, né, de resolver essas questões mais difíceis, tá? As empresas multinacionais, elas costumam ter equipes próprias para retorno, porque, claro, a carteira delas é maior do que das conservadoras, então eles precisam investir nessa parte de retorno, né? O que é interessante? Esse profissional de retorno, ele pode ser desenvolvido também para que ele faça as reversões de cancelamento. Então, aquele cliente que está insatisfeito, está sendo atendido pelo consultor da carteira, pelo televendas, e ainda assim ele quer cancelar, a gente pode dar uma oxigenada, né, nessa relação com a nossa empresa e mandar um outro profissional, que é o profissional de retorno, né? Esse profissional, para fazer essa reversão, ele precisa ter um pouquinho mais de autonomia, né, para poder tomar alguma decisão ali diferente, se ele estiver fazendo a conversão, né, e ele precisa ter autonomia para tomar decisões imediatas na frente do cliente. Para fazer a reversão de cancelamento, a gente precisa saber aproveitar todas as oportunidades. Então, ele é um consultor mais preparado, ele conhece mais o DNA da empresa, ele conhece mais o funcionamento da empresa, e ele tem que ser uma pessoa de muita confiança dos gestores aí da empresa, tá bom? Então, esse é mais um perfil. E, por último, né, o perfil comercial, que eu acho que aí todos os vendedores, todos os consultores técnicos almejam, porque é aquele que tem as melhores comissões, que é o consultor que também vende modernização. Nas empresas, a gente costuma ter equipes específicas para modernização, né, porque a modernização ela é uma venda mais trabalhosa, é uma venda que exige mais conhecimento técnico. O trabalho do vendedor de modernização precisa ser muito próximo à equipe técnica para identificar realmente qual que é o mínimo para uma modernização bem feita e o máximo para uma modernização mais completa que realmente atenderia as necessidades do condomínio, do equipamento, tá? Eu vejo que empresas menores querem fazer com que a modernização fique no colo de um desses outros vendedores que a gente falou, né? Mas os perfis de atuação desses vendedores são perfis muito diferentes, né? Então, muitas vezes, para economizar, né, a gente ter menos profissionais, a gente acaba perdendo algumas modernizações, né? Então, para você entender, na cabeça do cliente,
O consultor que o atende é aquele consultor do dia a dia, né? Ele pode até começar uma venda de modernização, mas a hora que a gente começa a falar da modernização, é como se a gente chamasse alguém mais especializado ainda nessas necessidades, né? Ah, Kátia, mas não posso fazer as duas vendas? Pode sim, mas muitas vezes o consultor que atua em modernização, e é uma empresa, por exemplo, que investe muito, né, na modernização dos elevadores que estão na sua carteira, porque a modernização ela é muito interessante, não só pela venda em si, mas para deixar o elevador mais redondinho para a manutenção e para a satisfação do cliente, claro. Ele vai perder muito tempo no convencimento, na preparação, na proposta, tirar itens, colocar itens, fazer várias formas de propostas, né? E ele vai acabar tirando o foco da gestão da carteira, da fidelização do cliente, né? Então, às vezes não, com certeza, sempre, não é uma boa economia. A gente vai deixar de ganhar mais satisfação do cliente, vendas mais interessantes, porque a gente está economizando ali nos nossos vendedores. O consultor de modernização, ele pode ser um PJ, né, um representante, né? O importante é que esse profissional precisa ter um autoconhecimento técnico, então ele já deve ter trabalhado como ou televendas, ou consultor de carteira, ou de retorno, pode ter sido um técnico, pode ter sido um supervisor aí, né, dos técnicos, tá? Ele tem que ter um pouquinho mais de conhecimento técnico, e ele tem que ter uma técnica comercial muito mais trabalhada, porque ele vai ter que falar, ele vai ter que fazer a discussão, né, da proposta com o síndico, com a administradora, vai ter que enfrentar assembleias, então é um cara mais bem preparado, tá? Esse era o recado, né? Então, descrever um pouco quais são as atividades aí comerciais que a gente tem hoje nas empresas conservadoras. Estou te dando também opções para você que é empresário aí, poder montar o teu time comercial, tá? E eu tenho certeza que isso não é despesa, isso é investimento. A partir do momento que você tem uma equipe comercial mais bem resolvida, a tua empresa passa a ser mais lucrativa. Claro que depois a gente vai ter que falar sobre os materiais, né, de apoio e suporte para esses vendedores, para esses profissionais da área comercial. E aí a gente vai amarrar, né, os nossos últimos episódios que a gente falou sobre marketing com a área de vendas, e aí vai ficar show de bola, porque daí a gente tem o processo todo bem desenhado. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, se você gostou, aquele joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com seus colegas, com seus amigos, porque o canal está crescendo de pouquinho em pouquinho, mas eu estou muito feliz que a cada semana que passa, o canal tem tido mais seguidores, então está fazendo sentido. Eu tenho recebido feedbacks também bastante positivos aí das pessoas, e se você é da área comercial, né, e quiser aí falar comigo, fala comigo, manda teu currículo. Se você é empresa e está querendo contratar consultores técnicos comerciais, me manda a tua vaga, quem sabe a gente não consegue fazer um match aí bem legal das pessoas que acompanham o canal, que estão se desenvolvendo através das palestras com a InfoLeve do canal, com as empresas que estão precisando de profissionais. Afinal, esse é o objetivo do Conversa de Elevador, e foi por isso que a InfoLeve decidiu vir apoiar aqui o nosso trabalho, porque a gente quer cada vez profissionalizar ainda mais o nosso segmento, porque aí todo mundo sai ganhando. É isso aí, espero que tenha gostado e deixe seu comentário. Até mais, tchau, tchau.